Como disse, vou falar dos 3 Josués e a unção de conquista. Josué, capítulo de número 6, capítulo 6 e 7. Abra rapidamente lá, por favor. Josué capítulo 6, versículo 16. Josué é o homem que vem depois. Filha, Mary, o mistério é o seguinte também, ó. Você se junta nos profetas lá com o Renan, tá bom, filha? Esse é o mistério. Deus quer te ativar, tá bom? Então receba o mistério, tá bom? Aleluia. João capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 16. Josué é o homem que fica depois de Moisés. Josué é o homem que ia para a tenda com Moisés, receber do Espírito Santo com Moisés. Quando todos os homens outros saíam da presença de Deus, Josué permanecia na presença de Deus. Ele permanecia com Moisés. Ele estava sempre juntinho com Moisés. Ele estava juntinho com o homem que era referência de Deus na vida dele, e o homem que habilitaria ele para o ministério. Quando Moisés já sabe que vai dessa para melhor, já está sabendo disso, ele chama Josué na frente da congregação e passa, Deus fala para ele, passa do Espírito que está sobre você, Moisés, sobre a vida desse Josué. E quando Moisés morre, Moisés tinha morrido em Josué capítulo 1, ele fala, olha aqui Josué, assim como eu fui com o seu pai Moisés, assim eu serei contigo. Da mesma maneira que eu falei com ele, eu vou falar com você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Onde pisar a planta dos seus pés, Josué, eu te dei conquista. Você tem uma unção específica de conquista na sua vida, Josué. E você vai avançar agora com grande, eu estou começando a pregar 7h20, vou tentar pregar em 1 hora, tá bom? Se não conseguir também, nós vamos em frente, tá bom? Aleluia. E aí, Josué tinha essa unção de conquista nas costas dele. Recebeu toda a carga de unção de Moisés. Aprendeu com Moisés a não sair dessa presença. Foi assim que ele aprendeu. E então eles estão diante do desafio mais difícil. Era o primeiro desafio. O desafio era de cruzar o Jordão. Cruzaram o Jordão em seco. A unção de abrir mar já estava sobre a vida dele, estava sobre a vida de Josué, a mesma unção que estava sobre a vida do seu pai espiritual Moisés. Ele abre o Jordão, que é caudaloso. Eu já estive no Jordão, já fui, fiz a confirmação do meu batismo no Jordão. É um rio caudaloso, e eles passaram em seco ali. E então Josué agora está diante da terra da conquista. E o primeiro desafio nessa terra da conquista é conquistar a cidade mais difícil, toda murada, com um muro que como calculam aí os especialistas, diz que passa um carro em cima. Imagina a grossura, a largura dessa muralha que estava ali. E Deus dá uma estratégia para Josué, porque Deus falava com Josué. E a estratégia era que ele andasse, desse, se você conhece a história, 6 voltas ao redor da muralha, e na 7ª vez, daria 7 voltas ao redor da muralha, e eles gritariam com toda a força. E os sacerdotes tocariam a trombeta, diga comigo, tocariam a trombeta. E as muralhas cairiam. E então no capítulo de número 6, versículo 16, diz, sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou esta cidade. Dá um aleluia, um glória a Deus. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, não toque, é condenado. Somente viverá Raabe, a prostituta. A prostituta Raabe, que salvou os espias do momento que estavam sendo perseguidos na cidade. E eles fizeram um voto com ela, e esse voto era, olha, vocês, todo mundo que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. E tinha um fio de escarlata que simboliza o fio carmesim de Jesus Cristo na janela dela, para salvar uma prostituta, queridos. Eu quero chamar a sua atenção que uma prostituta foi salva aqui. E essa prostituta não só foi salva, como entrou na linhagem do Senhor Jesus Cristo. É dela que vem Boaz, que casou com Ruth. Então Boaz, filho de uma mulher prostituta, não da descendência de Israel, casa com uma moabita, uma Ruth, 2 gentios, 2 que não tinham ascensão judaica, vamos dizer assim, entrando na linhagem de Jesus. É muito tremendo isso, não é? Porque para Deus, querido, o que importa é como nós nos comportamos diante daquilo que Deus diz. É isso que importa para Deus. É o nosso comportamento diante de uma profecia, o nosso comportamento diante do que Deus diz, diante do que Deus fala. E essa mulher creu,
e ela e a casa dela, toda foi salva. Mas note uma coisa, a cidade inteira tremia, mas só essa mulher se salvou. A cidade inteira tinha medo, porque Deus colocou medo neles, por aquilo que eles ouviram que o povo de Israel tinha feito no caminho, já tinha destruído povos, e que Deus tinha aberto o mar, e essas notícias chegaram correndo, todos deveriam se converter, mas é assim, queridos, tanto os que estão fora do reino, como às vezes os que estão dentro do reino, eles não aproveitam as oportunidades que Deus coloca. E essa mulher, essa prostituta, ela aproveitou com tudo que ela tinha, uma única oportunidade que apareceu na frente dela. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desta mulher. Você está me entendendo? Então somente guardai-vos das coisas condenadas, versículo 18, para que tendo vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. De tudo que eles achassem, tudo iria para o tesouro de Deus. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. Oh, glória a Deus! Que coisa mais maravilhosa! Uma muralha dessa gigantesca dessa, simplesmente caiu por terra, e eles foram passando a espada, todos aqueles que estavam ali, porque eles temiam, eles estavam morrendo de medo. Todos temiam o nosso Deus, queridos. Versículo 24, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, como Deus tinha ordenado, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Josué agora está conquistando a terra, a primeira cidade que ele conquista para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Os cananeus, os ferezeus, os jebuseus e tudo aquilo, todos aqueles povos amaldiçoados, Deus entregou na mão de Josué. A primeira cidade é tomada, e então vem a segunda batalha. Agora é uma batalha por uma cidade pequena de Ai. Eles falam, leva alguns poucos homens somente para essa batalha. Não precisa levar todo o exército, porque certamente eles vão cair por terra. Nós acabamos de derrubar uma muralha. E queridos, isso é um alerta para nós. Acabamos de ver vários testemunhos aqui. Nós acabamos de ver que Deus está entrando no nosso meio com uma glória muito maravilhosa. Nós estamos testificando nos discipulados a alegria que está havendo, nos evangelismos a alegria que está havendo, nos montes o poder de Deus se manifestando. Aqui hoje nesse culto o poder de Deus se manifestando, Deus abençoando lá, abençoando quem está cumprindo o papel aqui. O que eu estou dizendo para você, queridos, nós precisamos manter aquilo que Deus está nos dando. É nossa responsabilidade manter. E nesse ínter eu quero dizer uma coisa para você, ele salva uma prostituta, mas ao mesmo tempo um da casa de Deus é condenado. Ao mesmo tempo que o Senhor está salvando uma prostituta que creu, Ele está condenando um servo dele, que já estava na casa dele, um tal de Acã. Acã, você conhece a história, eu não vou aqui me alongar na história, mas acontece o seguinte, queridos. Acã pega uma capa babilônica, e ele pega essa capa babilônica, pega prata, pega ouro, e se prostitui com aquilo. A Babilônia, queridos, na Bíblia, ela é o símbolo da prostituição. Prostituição, biblicamente, ela anda em 3 dimensões. Prostituição física, quando você sexualmente se prostitui. Prostituição espiritual, quando você adora outros deuses. E prostituição financeira, quando você se banqueteia com luxúria pelas coisas financeiras e o seu Deus se torna o dinheiro. São 3 dimensões de prostituição. Esse homem toma uma capa babilônica, e ele esconde essa capa porque ele desejou aquela capa. A prostituição, queridos, ela é algo que faz a gente ficar desejoso para matar o nosso próprio desejo, é o egoísmo. A prostituição leva a gente a ser egoísta e querer saciar as nossas vontades, os nossos próprios desejos. E então esse homem, ele fica desejoso daquela capa, desejoso daquele dinheiro. O que vai faltar? Mas Deus tinha falado, não toqueis em nada. E o ouro e a prata vocês vão colocar no templo, é despojo para Deus. Esse homem pega ouro, prata, mas pior, ele pega uma capa babilônica. Está comigo até aqui? E o que acontece com esse homem?
Josué vai lá, ora a Deus, fala: Senhor, o que está acontecendo? Agora nós vamos ser envergonhados aqui na terra, vamos ser envergonhados na cidade, porque o Senhor tirou a gente de lá e já caímos diante da primeira cidadezinha pequena. Quem que vai acreditar agora? Eu vou perder o povo, vou perder tudo. Imagina a cabeça de Josué aqui. Ele acaba de conquistar uma grande batalha, agora está perdendo uma segunda batalha. Sabe por quê, queridos? Antes era a unção de um, agora é a unção de um povo. Quando Moisés caminhou, era tudo nas costas de Moisés. Mas agora com Josué, é nas costas dele, com o povo, de todo o povo. O que Deus está fazendo no nosso meio, queridos, é nas costas de todos nós. Todos nós aqui somos responsáveis daquilo que Deus está derramando no nosso meio. Posso ouvir um amém nisso? Agora o povo é um, e por causa de um homem, eles perdem a batalha inteira. Por causa de um homem que deu brecha, todos perdem a batalha. Por isso aqui, queridos, eu quero que você junto comigo, nós lutemos por todo tipo de prostituição que virá para nos seduzir. Eu declaro que ninguém aqui se tornará seduzível em nome de Jesus. Posso ouvir um amém nisso? E aí Josué, e Deus fala assim: mas Josué, por que você está clamando a mim? Teve um aí que tomou uma capa, escondeu na tenda. Deus deu o endereço. E então chega lá, eles lançam sortes, até que a sorte cai sobre Acã. Mas o que me interessa é o versículo 25. Olha o 25. Versículo 25 diz, que disse Josué: por que nos conturbaste? Falando para Acã. O Senhor hoje te conturbará. O que você fez com o povo, Deus vai fazer com você agora. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-o. Houve uma consequência imediata, um julgamento imediato. Num ambiente de conquista, nenhum de nós pode vacilar, nem que tivermos uma grande vitória num dia. O dia seguinte, logo após uma vitória, tem aquela música da Ludmilla Ferber, que ela fala: logo após uma vitória, um contra-ataque do mal, ou a dor de uma perda, a dor da traição. Eu não estou esperando um contra-ataque violento. Tive uma grande vitória, e nós temos a tendência de baixar os escudos. Mas Deus está falando para mim e para você, que eles estamos em ambiente de conquista. Posso ouvir um amém? O Senhor quer derramar a unção de Josué aqui nessa noite. De 3 Josués. Amém? Vou falar de 3 Josués hoje. 3 Yehosuas. 3 Yeshuas. 3 Josués. Nesta noite você vai ver o que vai acontecer conosco. Se você simplesmente ficar ligado. O que aconteceu com esse homem? Ao mesmo tempo que Deus está salvando a prostituta, Ele está mandando para o inferno um que era da casa de Israel. No mesmo tempo. Estar dentro da casa de Deus, queridos, não nos dá garantia de coisa alguma. O que me dá garantia é o temor que eu ando diante do Senhor. E muitos na sua trajetória, eles vão perdendo o temor de Deus. Perdem o temor da unção. Perdem o temor daquilo que está acontecendo. Vão perdendo o temor no meio do caminho. Este homem aqui perdeu o temor. E para saciar um desejo simples dele, pequeno dele, ele vai lá e se prostitui e vai parar no inferno, queridos. Mas estava dentro da casa. Uma prostituta fora da casa vai parar dentro do reino. Que coisa mais curiosa. Mas o que é o manto da Babilônia? Que capa é essa de Acã? O que significa um manto babilônico? Vamos entender primeiro o que é manto, né? Em 1 Reis capítulo 19, está lá o profeta Elias. E o profeta Elias tinha um manto, onde era o mistério dele com Deus. E esse manto era o manto da autoridade dele. É o manto que lá na frente vai cair nas mãos de Eliseu, e Eliseu vai fender a água do Jordão e vai passar em seco por ela também. Posso ouvir um amém aqui? Esse é o manto. O manto é onde está a sua autoridade. O manto é onde está a glória. Quando desce manto profético, que nós sentimos às vezes as costas queimarem por causa do manto que está nas costas. O manto é onde está a sua unção, onde está a sua autoridade. Esse é o manto que Deus quer derramar. Deus quer dar manto profético. Deus quer dar manto para a gente não sair do manto. E aqui no capítulo 19, versículo 19 diz: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Enquanto você estiver andando debaixo do meu manto, e eu estiver andando debaixo do manto do apóstolo, às vezes a gente acha, queridos, que o que está acontecendo conosco é por causa de nós.
Mas eu sei muito bem o valor de um manto. Eu sei muito bem o valor do manto do meu pai, o apóstolo Isaac. Eu sei o que aconteceu na minha vida depois que eu vim parar debaixo do manto dele, da onde eu nunca deveria ter saído. Sei que manto é esse. Eu valorizo esse manto. Eu admiro o meu pai. Eu respeito o meu pai. Eu sei qual é a minha função de primogênito nesta casa. Eu sei o que é ser um primogênito. Eu sei porque Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. Eu sei porque o manto na mão de Eliseu fendeu. E Elias falou assim, vai lá. Ele falou assim, eu posso me despedir do meu pai? Ele falou, vai lá porque você sabe muito bem o que eu acabei de fazer com você. Toda a carga de unção, toda a carga de autoridade, toda a carga que eu recebi de Deus, eu agora estou depositando ela, filho, Eliseu, sobre você. Eliseu recebe essa carga, esse manto, o manto então, portanto, ele traz a autoridade daquele comando daquele profeta. Imagina agora que um manto da Babilônia, ele vai trazer uma autoridade da Babilônia sobre esse Acã. E essa autoridade é tão terrível, queridos, ela vai destruir a força que havia em Israel. Se qualquer um de nós aqui começar a andar por uma capa babilônica, por um manto babilônico, pela unção que existe debaixo da Babilônia, nós vamos começar a cair. Então primeiro, um manto fala da autoridade, da glória que uma pessoa tem. Glória a Deus, está comigo até aqui? Mas o que é o da Babilônia? Então vamos lá agora em Apocalipse, capítulo de número 17. O que é esse reino da Babilônia? O que tem nele? O que tem nesse manto? E por que nós devemos tomar cuidado com esse manto? Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 1. Diz aqui, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, as taças do juízo de Deus. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas nações, muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Reis são pessoas investidas de autoridade que querem a capa babilônica. Seja essa pessoa do mundo, seja essa pessoa da igreja. Ela quer se prostituir nessas 3 dimensões que eu disse para você. Dimensão número 1, prostituição física. Dimensão número 2, prostituição espiritual, de adorar outros deuses. Dimensão número 3, prostituição financeira. Se você pegar Apocalipse 17 e 18, você vai ver isso aqui o tempo todo. A prostituição religiosa e a prostituição financeira. Continua. Com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida, ela tem uma roupa, ela tem um manto de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, toda a luxúria está sobre essa mulher. A capa babilônica ela é cheia de luxúria. O que é luxúria? É você satisfazer os seus prazeres. Isso é luxúria. Existe um principado que atua especificamente na luxúria, chamado Asmodeus. É um principado específico que vende luxúria para as pessoas. Nós enfrentamos ele aqui uma única vez. Dificílimo. Deus me deu uma estratégia para que ele fosse derrubado. Muito difícil. E na sua fronte, versículo 5, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe das meretrizes, das prostituições e de tudo que é abominação na terra. A mãe das feitiçarias. Feitiçarias, uma outra palavra para feitiçaria é rebelião. Rebelião, ele fala isso lá em 1 Samuel capítulo 15. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião essa que foi proclamada por um rei chamado Saul. Deus mandou Saul, deu um comando para Saul. E Saul, ao invés de obedecer a Deus, ele obedeceu a si mesmo. Nós falamos de rei tomando suas próprias decisões semana passada, lembra disso? E o que protege um rei, o que dá musculatura para um rei. Saul tomou uma decisão. E ele foi lá e se prostituiu, se rebelou contra Deus. Entrou debaixo da feitiçaria, quis a capa, essa capa babilônica. Muito cuidado, filhos, com rebelião. Muito cuidado com feitiçaria, porque às vezes você nem pensa que a rebelião é um problema sério, mas rebelião é uma grande prostituição e vem da capa de Acã, da Babilônia. Da capa babilônica.
Está entendendo? Então vamos ver agora um pouquinho mais profundo ainda a Babilônia. Vamos entender um pouquinho mais profundo o que ela causa em mim. Ela causa em você. Em Gênesis capítulo 11 é onde surge Babilônia. Eu não quero muitos versículos aqui não, mas eu só quero te gerar um entendimento no coração. Para você ver como é que é simples às vezes você entrar debaixo de uma capa babilônica. Como é fácil você deixar tudo e começar a seguir essa prostituição. Capítulo 11, versículo 4. Disseram, vinde, pessoas que servem a esta capa, este manto. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. E aqui, espírito da Babilônia, tornemos célebre o nosso nome. Quer um nome grande, quer reconhecimento grande, quer glória para si, prostituição. Um nome grande, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Eu quero ser tão grande que nem Deus possa me parar. Porque o princípio de Deus dado em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem semelhante, domine ele sobre o peixe do mar, não? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, espalhai-vos sobre a terra. O que a Babilônia diz? Não, vamos fazer o oposto do que Deus mandou. Nós vamos nos rebelar contra a palavra de Deus e nós vamos tornar um nome célebre, para que nós não façamos o propósito de Deus, que é ser espalhados sobre a terra. Então nós vamos ficar concentrados no mesmo lugar. Esse é o espírito da Babilônia. O mistério babilônico da capa de Acã é fazer aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. Vocês estão comigo? Estão me entendendo aqui? É ir em oposição ao comando de Deus, é ir em oposição ao profético de Deus, é ir em oposição à palavra que Deus deu. Está comigo aqui? Está me entendendo? As pessoas às vezes escolhem as suas próprias profecias, e nessa hora ele está se tornando um profeta de Jezabel. Jezabel seduz alguns para que ela também tenha no meio da igreja de Tiatira, que é uma das igrejas também dos últimos dias. Ela tem os seus profetas que querem fazer aquilo que ela quer, que querem se rebelar como ela quer, que querem usurpar a autoridade como ela fez com Acabe, quer se rebelar contra a autoridade ou usar a autoridade para que essa autoridade faça aquilo que ela quer. Por exemplo, Herodias casou lá com Herodes. Ele era casada com o irmão de Herodes. O irmão pegou a esposa do próprio irmão, está com ela lá, chega o João Batista, e o João Batista saiu da posição dele ministerial, começou a perder a cabeça por causa do ministério dele, achando que o ministério dele cresceu demais, quando ele deveria ter rendido o ministério dele a Cristo. Já preguei sobre isso aqui, não vou pregar de novo. Mas o que acontece? Num determinado dia, Herodias, a filha dela lá, dança diante do rei, e o rei fala, pede o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino. Ela vai na mãe, o que eu peço? A mãe fala, me entrega a cabeça de um profeta num prato para mim. O que esse espírito quer, queridos, é cabeça de profeta. O que a capa da Babilônia quer? Ela quer destruir profeta, porque nós vamos ver ali, no próprio Apocalipse, não precisa abrir, mas ela fala que ela se embriagou com o sangue dos santos e dos profetas e apóstolos. O que ela quer é acabar com o ministério profético verdadeiro. Ela quer acabar com o manto profético, porque isso incomoda ela demais. Está comigo aqui, filho? E nós somos uma casa de profetas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito sutil. E ela é sedutora, ela seduz. Eu e você temos que estar ligadão no espírito daqui para frente. Posso ouvir um amém aqui? Alguém teve um sonho que agora estou me recordando aqui muito rapidamente, mas que entrava um espírito de prostituição também, não era isso, filho? Eu não lembrava antes dessa palavra aqui, mas entrava isso. Não era na sequência, junto com o Leviatã que vinha aí, e está tudo amarrado, quebrado tal, vai estar tudo com anzol no nariz, isso Gustavo. E que entrava um espírito de sedução. Vocês estão me entendendo, filhos? O que Deus está nos alertando aqui? Mas eu declaro em nome de Jesus que não vai pegar ninguém aqui. Posso ouvir um amém aqui? Porque você está sendo vacinado hoje, amém? Está recebendo vacina aí, glória a Jesus. Então nós vemos como age o espírito da Babilônia. Ele quer ir contra aquilo que o profético de Deus diz. Em Mateus capítulo de número 21, Mateus 21. É o momento onde Jesus está mostrando o que tem que se fazer na casa do Pai. Ele está mostrando que haviam fariseus,
homens que eram hipócritas, que tinham Deus, mas não viviam Deus. E o Senhor Jesus está trazendo um confronto com relação a eles. A causa disso, o estereótipo disso, era uma figueira que não dava frutos. Nós fomos tratados por Deus o ano passado inteiro sobre frutos. Esse tratamento chegou no final agora, porque Deus já viu que é fruto e que não é fruto. E nós estamos entrando numa outra fase que eu já tenho apontado para você, profeticamente. Então no capítulo 21 ele purifica o templo, porque o templo, em vez de ser uma casa de oração, se tornou uma casa de comércio, prostituição financeira. Entrou Jezabel dentro do templo. O Senhor Jesus, na Páscoa, nós estamos na iminência da Páscoa, ele vai lá e arranca do templo os cambistas, os que se prostituem com as coisas de Deus. E aí ele vai fazendo curas e milagres, ele amaldiçoa a figueira, e aí do versículo 28 do capítulo 21, está tudo no contexto, vai acontecer algo aqui. Versículo 28, o que vos parece? Jesus está falando, está em vermelho aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia onde os escritos do que Jesus disse estão em vermelho, é o Senhor Jesus dizendo, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Eu obedeço o comando de uma autoridade, aparentemente, mas na sequência eu desobedeço. Esse é capa babilônica. Esse filho é filho que já escolheu a capa. Estão me entendendo? Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Está comigo aí? Arrependimento. Um faz o que quer, o outro se arrepende. Há uma diferença. Há 2 tipos de filhos dentro da casa de Deus. Um que aparentemente obedece e um que de verdade obedece. Um que obedece o profético, um que não obedece o profético. Um que quer o propósito de Deus, o outro não quer o propósito de Deus. Só que os 2 parecem que são filhos. Jesus está dentro da casa dele, está tendo que expulsar cambista, amaldiçoar a figueira que não dá fruto. Quem está na casa de Deus, queridos, e não dá fruto, ele dá uma outra coisa, trabalho. Gera problema. Lança fermento. Jesus está expulsando o cambista do templo, porque ele está antes da Páscoa, e a festa da Páscoa é celebrada, para quem nunca entendeu porque Jesus chicoteia, a festa da Páscoa é celebrada com pães ázimos, ou pães sem fermento. O Senhor Jesus está aqui tirando o fermento da casa. Lá na capa de Acã, ele tirou Acã da casa. Vocês estão me entendendo aqui? Pastor, mas isso é uma coisa para o Antigo Testamento. Eu vou te mostrar no Novo também, fica tranquilo. Calma que nós vamos chegar lá. Jesus está mostrando aqui no Novo, mas eu vou dar um outro exemplo aqui no Novo. Quem está falando? Eu não posso andar com gente que diz que me segue e não me segue, que diz que obedece e não obedece. Para nós andarmos como um, queridos, temos que ser um só comando, um só espírito, uma só voz, um só desejo, uma só vontade. Isso é humildade. Em Filipenses capítulo 2, abre rápido para mim aí, filho. Filipenses 2, não estava aqui na pregação? Muito rápido, Brunão. Filipenses 2, versículo de 1 a 4, se eu não me engano. Lê para mim rápido. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, sendo confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até os dias de Jesus Cristo. Como tenho por justo pensar isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois, tanto nas minhas prisões como na defesa e a confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Porque Deus me é testemunha da grande... Está no capítulo 2, filho? Ah, não. Jesus, amado. Estou vendo que está estranho o negócio aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Ou minha memória falhou, ou ele está no capítulo errado. Capítulo não vinha. 2 de 1. De novo. Glória a Deus. Pega ali para mim. Pega aqui. Dá aqui, isso aqui. Que nada seja feito. Aqui, ó. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, comum união no mesmo Espírito.
alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdia. Completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, mesmo pensamento, mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, um só propósito, o tempo todo. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atende cada um para as suas próprias coisas, não se prostitua. Estou falando que quem se prostitui quer a sua própria coisa, mas cada qual para aquilo que é dos outros. Estão entendendo o espírito que Deus quer gerar aqui? Voltando ali naquele texto, voltando no texto, ele está falando que um filho obedeceu, o outro não. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, e ele falou, não vou, mas foi. Qual dos dois, Jesus está perguntando, fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes prostitutas, como Raabe, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo, não acreditou no profético de Deus. Não acreditou no que o profeta tinha a dizer. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Os filhos do reino lá em Josué não creram. O cara pegou uma capa de Acã. O cara fez o que ele queria, não obedeceu o comando de Deus. Mas a Raabe, a prostituta, obedeceu. Por isso, prostitutas e meretrizes precedem muitos que deveriam estar no reino. Não aceitaram o João como profeta, negaram o profético de Deus. O profético que chama na chincha, que gera um só pensamento, uma só disposição mental. Que publicanos e meretrizes creram, vós porém mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Queridos, não há mais tempo. Não há mais tempo. O Senhor não quer fermento na casa. O Senhor vai lutar bravamente para que a gente não perca as conquistas e daquilo que a gente conquistou até aqui. Se tiver que remover um Acã, Ele vai remover Acã. Às vezes tem pessoas que vão até poder ser, às vezes, levadas antes da hora. Entenda o que eu estou dizendo no Espírito. Eu não estou falando isso para gerar medo, porque o reino de Deus não é um reino que eu gero medo. Mas o que eu estou gerando em você é convicção de temor a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu abro a minha boca, com qualquer coisa que eu falo. Eu sou profeta. Eu tenho que usar minha boca para o mesmo pensamento, a mesma visão, para aquilo que Deus está mandando eu usar. Muito cuidado, filhos, com o profético a partir de agora, no tempo de conquista. Posso ouvir um amém? Porque todos nós somos afetados às vezes por um. Eu não ia abrir agora, eu ia abrir depois esse texto, eu vou abrir agora. Em 1 Coríntios capítulo 5. Olha como é sério um que toma a capa. No reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade de tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir, se prostituir com a mulher do próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, cheios de soberba, de orgulho, fazendo aberrações, andando lá onde estão todas as abominações da terra, ou todas as prostituições das meretrizes. E nem chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, em tamanho ultraje praticou. Nós sabemos que Paulo vai arrancar esse homem de dentro da igreja, queridos. Paulo tira ele, mas ele tem um motivo para tirar esse homem. O motivo é muito específico. Queridos, em tempos de avivamento, pessoas como Ananias e Safira morrem fulminados diante da glória de Deus por um erro. Nós estamos preparando você, filho, filha, para entrar dentro de uma dimensão e uma atmosfera de avivamento que nós já estamos sentindo o cheiro dessas dimensões. Nós estamos vendo as portas abertas dessas dimensões. Então esta é a hora. Se nem você vendo os sinais, outro dia veio Deus aqui cura, Ele está fazendo sinais e mais sinais. Cumpre uma palavra no dia imediato no monte. Por que Deus está fazendo isso, filhos? É para chamar a tua atenção. Ele está falando, o profético sai aqui, o que semeia, eu soltei essa palavra no monte também, alcança o que segue, alcança o que semeia. O que colhe, alcança aquele que está semeando agora. Ou seja, uma palavra é lançada, ela já se cumpre, você já colhe ela, você pode dar aleluia, glória a Deus? É assim, queridos. Só que ao mesmo tempo que é assim,
a urgência de eu entender e ter temor em cima disso é muito grande. O que eu estou gerando na sua vida hoje não é medo, é temor. Temor significa reverência. Tenha reverência para uma palavra profética. Tenha reverência para o que sai da boca de um profeta desse púlpito. Eu não estou defendendo a minha, eu estou defendendo a unção que sai do púlpito. Eu estou defendendo a palavra que sai da boca do meu pai, que muitas vezes, do apóstolo, isso, muitas vezes, para a glória de Deus, e nós estamos no mesmo Espírito, isso é uma prova de mesmo Espírito, mesmo sentimento. É a mesma coisa. Pregado às vezes de forma diferente, mas é a mesma coisa, porque nós estamos no mesmo Espírito. Eu estou com Ele, eu estou abraçado, querido. Eu estou no mesmo propósito, eu não abro mão. Você está me entendendo? Eu estou com meu pai até o fim. Vocês estão entendendo? Chova canivete aberto, eu estou aqui dentro desse negócio. Porque eu estou dentro do negócio chamado avivamento. Eu sou do avivamento. Eu nasci para o avivamento. E se você está aqui, você também. Então entenda uma palavra. Já te falei para você que meu pai subiu no púlpito e falou: o Epimeliminiano está aqui para distribuir o dom. Eu catei no ar essa palavra. E você viu o dom na minha vida, porque eu catei. Saiu da boca de um profeta. Está entendendo, filho? A seriedade de um profético. Mas a gente às vezes se acostuma com o profético. Se acostuma de ver uma pessoa ser curada. Se acostuma de ver um paralítico andar, um cego ver. A gente se acostuma. Não deveria. Esse é um dos problemas. A gente não deveria se acostumar. Muito bem. Ele diz aqui, versículo 5: entregue a Satanás, o homem, para a destruição da carne, a fim de que o espírito, vamos ver se tem chance de ser salvo no último dia. Não é boa a vossa soberba, a vossa jactância. Não sabeis, olha o que Paulo está dizendo, que um pouco de fermento contamina, leveda, faz toda a massa, todo o corpo, toda a igreja sofrer. Isso aqui é Novo Testamento, querido. Tá bom? Um pouco de fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Nós estamos numa massa aqui, um corpo, nós todos juntos sem fermento aqui, sem hipocrisia, sem soberba e sem jactância. Posso ouvir um amém aqui? Se não está no amém, queridos, hoje é dia de dobrar o joelho no chão e a cara no pó. É assim que é. Lança fora o velho fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro, está vendo que está falando de Páscoa? Pascal foi imolado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, versículo 8, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, sem fermento, sinceridade e da verdade. Está comigo aí? Está vendo a seriedade do reino? Você está vendo esses homens que andavam em dimensão de reino, e que pregavam o reino, viviam o reino como eles pregam? Vocês estão vendo a seriedade como ele corrige algo para que a igreja inteira não seja contaminada por um espírito de prostituição? Vocês estão comigo? A Bíblia diz que qualquer que peca em outro pecado, ele peca para si mesmo e ele responde por si mesmo. Mas quem se prostitui, peca contra o corpo. Eu não estou falando simplesmente da prostituição agora física, eu estou falando prostituição em todas essas dimensões que eu estou dizendo. Ele fere a igreja inteira. E o Senhor não quer que nós feramos o corpo inteiro. Posso ouvir um amém de você? Você está comigo nessa? Vamos arrancar todo o fermento da casa. Você é filho da casa? Então vamos arrancar fermento, porque é responsabilidade do filho. Por isso que Jesus entra no templo e chacoalha o templo, e destrói e tira os cambistas para fora. Agora você entende por que Jesus foi tão severo, e muitas pessoas não entendem. É esse o motivo. Não pode haver fermento, não pode haver capa de Acã, não pode haver espírito da Babilônia. O Senhor Jesus não tolera o espírito da Babilônia. Posso ouvir um amém? Ele não tolera, porque a Babilônia mata profeta. Babilônia mata os proféticos. Lucas capítulo 13. Rapidinho comigo lá. Lucas capítulo 13. Vamos ver uma outra dimensão aqui. Versículo de número 23. Lucas 13, 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Querido, salvação não é um negócio simples. Eu não sei quem contou para a gente que salvação é simples. Ele fala para nós desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Muitos vão achar que vão estar lá no céu, filhos. Eles estão muito longe do céu. Muito longe. Declaro que nenhum de vocês está longe. Amém? Amém? Mas olha só o que ele diz aqui.
Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, Deus Pai, se tiver levantado e Jesus fechado a porta, e vós do lado de fora começasseis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde são. Então direis: comíamos e bebíamos na sua presença, que nós estávamos sentindo aqui hoje. Vocês estão comendo aqui comigo hoje. Estamos comendo a palavra. Comíamos e bebíamos na sua presença, e ensinávamos nas nossas ruas. Tínhamos um lugar na mesa. Eram filhos. Judas, filhos, tinha um lugar na mesa. Comíamos e bebíamos na mesa na sua presença. Mas ele vos dirá: e tu também ensinavas as nossas ruas. Nós ouvimos a sua voz, ouvimos o seu profético, Senhor Jesus. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Tomarão lugares, prostitutas, publicanos, tomarão lugares no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E aí vão colocar um medo em Jesus: ó, Herodes quer te matar, não vai para lá, tal. Ele fala assim: olha, hoje e amanhã eu expulso o demônio, e eu vou para Jerusalém, porque um profeta não morre fora de Jerusalém. Eles não aguentam um profeta em Jerusalém. Na minha cidade, no meu templo, no meu povo, o meu povo não tem aceitado o profético, o Senhor Jesus está dizendo. Importa contudo, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, mata o profético de Deus, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa, tudo que era conquista, acabou, ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch haba Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Imagina que tristeza um povo que Jesus queria abraçar. Ele veio com o profético, ele veio desenrolar todo o profético, e o povo não quis o profético, porque eles preferiram a capa babilônica. Fariseus adoravam os primeiros lugares nas sinagogas, adoravam ser chamados de mestre pelas pessoas, colocavam um fardo pesado nas pessoas, mas eles mesmos nem com o dedo moviam ele. Viviam uma hipocrisia, um fermento, a sua vida era cheia de fermento, eram soberbos. Jesus fazendo todos esses milagres, eles não conseguiram abrir os olhos para ver que Jesus fazia. O profético Jesus se cumpria, e eles não conseguiam seguir o profético Jesus, porque se tornaram cegos pelos seus próprios interesses, pela prostituição com a capa babilônica. Eles também tomaram uma capa babilônica. Tinham a chave da ciência, conheciam tudo, mas eles não deixavam as pessoas entrarem no reino, e nem eles mesmos entravam no reino. Olha que tristeza, queridos. E o Senhor Jesus vindo confrontar isso. Por que tudo isso, queridos? Porque as pessoas, elas se acostumam. Os seus interesses, as suas prostituições são maiores. Em Ezequiel, capítulo de número 42, abra lá Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 42, quando ele está falando do novo templo. E esse templo aqui, para mim, é um templo espiritual, ele não é físico. No capítulo 42, a partir do versículo de número 13, diz assim: ele está lá com um homem guiando ele dentro do templo, em uma visão tremenda do templo de Deus. Então o homem me disse: as câmaras do norte, as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão, e onde depositarão as suas coisas santíssimas. Note, queridos, quando você entra na presença de Deus, é tudo santo, santíssimo. Quando nós estamos aqui, nós estamos em reverência. Quando há uma presença como houve hoje,
há de se ter uma grande reverência. As ofertas de manjares, e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo, não pode haver fermento, não pode haver insanidade. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. O sacerdote tem que ter uma vestimenta própria, de santidade. Ele não pode contaminar sua vestimenta espiritual. É o seu caráter. Um sacerdote tem que estar com vestimenta santa para estar diante de Deus. Ele não pode nem tirar a vestimenta para fora do santuário. Tudo que ele toca é santo. Sabe qual é o nosso problema? Nós perdemos essa reverência. De que na casa de Deus, as coisas de Deus são santas, são separadas. A veste é santa, é separada, nós somos separados a Deus. Posso ouvir um amém? Não pode usar a mesma veste. O cara tinha que tirar a veste. Tira a veste aqui, deixa ela do lado. Sai do santuário, põe veste comum para você sair para fora. Quando você entrar no santuário, até a vestimenta que você usa é santa. Isso é maravilhoso demais. Em Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel não, Zacarias. Nem eu entendo a letra que eu fiz aqui. Mas é Zacarias. Zacarias capítulo 3, agora eu vou falar do segundo Josué. Eu falei do primeiro Josué que é conquistador, não é? Estou chegando no final da mensagem, aguenta firme comigo aí. Estamos de flash hoje. Até agora, né? Não se gaba, filho, não se gaba que você não está com essa bola toda. Deus me mostrou o sumo sacerdote. Que Josué é esse? É o mesmo Josué lá do Josué 1? Não. Esse aqui é o Josué depois que o povo foi levado cativo para Babilônia. Na Babilônia eles pegaram costumes babilônicos. Na Babilônia tinha muita capa lá. Josué está representando um povo que traiu tanto a Deus, se prostituiu tanto com outros deuses, que a Babilônia ganhou direitos sobre eles. Está me entendendo aqui? Babilônia ganhou direito, e agora Josué está saindo da Babilônia. Deus está arrancando esse Josué da Babilônia. Espiritualmente falando nesse dia, Deus está arrancando pessoas da Babilônia hoje. Deus está arrancando esse Josué daquele cativeiro babilônico, e está trazendo esse Josué, e algo está acontecendo com esse Josué, sacerdote Josué, o qual estava, então eu estou falando do segundo Josué do dia, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Enquanto há pecado na sua vida, queridos, enquanto há situações babilônicas na sua vida, vai ter um demônio, um promotor no céu, um advogado de acusação, te acusando diante de Deus. Josué está sendo acusado e há uma oposição contra o sumo sacerdote Josué, o cara mais alto da nação, espiritualmente falando. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Eu tirei Josué do meu juízo, eu salvei Josué do meu juízo. Eu tirei Josué do meu cativeiro babilônico e botei ele aqui. Esse é para mim um tição, uma lenha que estava sendo queimada e não ia sobrar nada dele lá na Babilônia. E eu estou arrancando ele da Babilônia e estou trazendo ele para cá. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Hoje eu declaro profeticamente que muito Josué hoje aqui sai da Babilônia. É para mim um tição tirado do fogo. E ainda que Satanás estivesse se lhe opondo, o Senhor está derramando um som de conquista no segundo Josué hoje. Mas por que esse demônio, por que Satanás se lhe opunha? Por quê? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Está vendo como o vestimento é importante, filha? Está vendo como o caráter é importante? Está vendo como andar debaixo da capa certa é importante? Está vendo como obedecer o profético certo é importante? A Babilônia contaminou Josué, mas Deus está indo lá livrar e falando assim: ele é um tição para mim tirado do fogo, esse homem. Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, versículo 4, tirai-lhe as vestes sujas. Eu declaro que tudo que estava sujo pela Babilônia na sua vida hoje, vai ser arrancado em nome de Jesus. Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, dá glória a Deus dessa casa, e te vestirei de finos trajes. E disse eu:
ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, escrito santidade ao Senhor. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Isso aqui é o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, com letra maiúscula na sua Bíblia. Protestou Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andarem nos meus caminhos, observarem os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Se você se limpar, Josué, eu coloco uma unção sobre você, de você ter autoridade sobre toda a minha casa. Oh, glória a Deus. E ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eu te renovo hoje. Esse renovo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Estou enviando o meu servo, o renovo, para te renovar nessa noite, aleluia, para te salvar nessa noite, para limpar suas vestimentas, Josué, nessa noite, para tirar de você as rebeliões que entraram no seu coração, as capas que entraram, ainda que sua veste esteja suja hoje. O que o Senhor está dizendo é que Ele vai limpar você, aleluia. Porque eis que aqui é uma pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, e a pedra é Cristo. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Glórias a Deus. Você quer que o Senhor tire toda a iniquidade da sua vida? Esse é o dia, esta é a hora. É a unção do segundo Josué. Quer conquistar a sua vida, o Senhor quer conquistar a sua vida para Ele. O Senhor pagou um alto preço por você, meu filho, minha filha. Ele ama tanto você que Ele quer conquistar você. Ele está querendo pagar preço por você. Ele quer renovar você. Quer tirar vestes sujas e colocar vestes limpas em você. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo número 4, eu ia falar Josué, é Hebreus capítulo 4. Esse Josué, ele tinha uma conquista para fazer. Mas há uma conquista mais importante que nós estamos entrando nela agora. Essa conquista mais importante é o meu dia e o seu dia. Posso ouvir um amém? Nós já estamos conquistando coisas aqui. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Você viu os testemunhos dos seus irmãos? Você viu que o profético foi lançado e já aconteceu? Está entendendo isso? Isso é testemunho. Então existe uma unção de conquista sobre nós. Só que essa unção de conquista ela é para algo muito maior. O primeiro Josué foi a ele prometido uma terra, a terra que foi prometida a Moisés. Só que Josué conquistou essa terra. Ele foi conquistando cidade a cidade dentro dessa terra. Mas a Bíblia vai dizer que não é essa cidade que Deus se importa. Em Hebreus capítulo de número 4, quem entendeu que cidade é essa, em Hebreus 11, não precisa abrir lá, foi Abraão. Abraão andou como peregrino em terra alheia. Eu vou falar do terceiro Josué agora. O nome de terceiro Josué é Yeshua, Jesus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Primeiro Josué, o Josué conquistou uma terra que essa terra não permaneceu conquistada. O segundo Josué é o Josué que limpou as vestimentas para a sua conquista de você mesmo. Mas o terceiro Josué, queridos, esse é o Josué que nós estamos seguindo. Esse é o Yeshua, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 4 diz que temamos, portanto, note como ele começa o texto. Porquanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Descanso é que Josué ia conquistar aquela terra e o povo de Deus ia descansar depois da conquista. Suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foi anunciada as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A palavra que ouviram, o profético que ouviram não aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, como Raabe, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não, quem não crê, quem não anda no profético de Deus, não entrará no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, Deus já falou que vai fazer, eu sou Deus que anuncia o fim, desde o começo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção, já fomos abençoados, tudo já está escrito, eu só preciso entrar nessa dimensão de descanso. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia, que é o dia que nós vamos entrar agora, o milênio, o último milênio. 6.000 anos passou na terra, nós estamos prestes a entrar no sétimo dia, o dia de Deus, o sétimo milênio. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, e não entraram no capítulo 3 por causa da incredulidade. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Posso ouvir um amém nessa frase importante aqui? Não endureça seu coração, filho. Ora, se o primeiro Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso do povo para o povo de Deus. Você pode dar aleluia? Quem vai dar esse repouso? Só um, Jesus Cristo, querido. Josué não pôde dar esse descanso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E agora eu vou encerrar com você, indo mostrar como esse Josué vai fazer isso, como Yeshua vai fazer isso, como o Senhor Jesus vai fazer isso. Apocalipse, capítulo de número 1. Essa é a visão que teve o nosso irmão Gustavo, quando viu os pés de bronze, na semana passada, se eu não me engano. Eu, João, versículo 9. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no último dia. João agora está tendo uma visão, está arrebatado de sentidos e ele se acha, se vê dentro do último dia, quando toda a história vai acabar. Esse dia que nós lutamos, deveríamos lutar nossa vida inteira por ele. João está dentro desse dia, de suma importância o que ele está vendo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Diga trombeta. Lembra que eu falei para você falar trombeta no começo? Trombeta de novo agora. Está acontecendo trombeta. Sabe o que é trombeta, queridos? Profetas. O profético está entrando. Essas são as trombetas. Ele está ouvindo por detrás dele som de trombetas, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, tal, e vai falando de todas elas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, vestes de sumo sacerdote. Vestes de que só o sumo sacerdote usava, esse é Jesus. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Oh, glória a Deus! Óleo de profeta. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória, todo-poderoso. E ele agora vem para derrubar um sistema. Ele entra aqui não para derrubar o Egito, como ele derrubou a primeira vez. Agora ele vem derrubar Apocalipse 18. Lembra que a gente viu o espírito de prostituição de Jezabel, das abominações da terra, da capa babilônica, em Apocalipse 17? Pois abra comigo em Apocalipse 18 e vou terminar depois em Apocalipse 11. Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: só no final, próximo ao último dia, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, como ele falou no 17. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Posso ouvir um amém aqui? O Senhor Jesus vem julgar a Babilônia. Essa cidade espiritual vai cair. E quando é que ela cai? Como é que Josué entra na cidade, queridos? Qual foi a estratégia de Deus? Ao som das trombetas.
Na boca de quem? Dos seus sacerdotes profetas. Quem são os sacerdotes profetas dos últimos dias? Ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja. Esses são os profetas que tocarão as trombetas. Esses são os pastores, os sacerdotes que não se corromperam nos últimos dias. Esses tocarão as trombetas. Em Apocalipse, aqui um pouquinho para trás, e vou encerrar nesse capítulo e nesse versículo. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo, a última trombeta, tocou a trombeta. Eles tinham que dar 7 voltas e os sacerdotes tinham que tocar a trombeta. O que está acontecendo lá, tem uma outra revelação no livro que você vai ver lá no meu capítulo 2. É a coisa mais linda do mundo. Quem são esses sacerdotes, tá bom? Mas isso aí fica só quando você lê o livro, pausa para fazer uma propaganda do livro. E quando você comprar esse livro, todos os recursos que vão entrar desse livro vão para missões. Glória a Jesus. Não quero 1 centavo desse livro, vai tudo para missões. Então, vou botar até um tesoureiro aí para pegar e vender o meu livro. E ele mesmo pega o dinheiro e eu não quero nem ver o dinheiro, vai tudo para missões. Glória a Deus. Não vai cair na minha conta, é porque é para o reino, é de Deus, é de graça mesmo. Amém? Vai pagar só para ter o direito, se tiver que dar livro de graça eu vou dar, mas você vai pagar só para ter o direito de alguém levar um missionário para o mundo. Glória a Jesus, é para isso que eu quero o livro. Só para isso, eu quero abrir o nosso olho da igreja. Mas note, queridos, o que está acontecendo aqui. Quando o anjo vai tocar a última trombeta, que é a 7ª, houve no céu grande vozes dizendo que é o último dia do Senhor. Esse é o último dia. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Nesse instante, só na última trombeta, o reino se torna de Jesus. Para quem acha que essas trombetas não tem nada a ver com as trombetas que Paulo está falando lá, que é o toque da última trombeta, o reino de Deus vem e seremos arrebatados. Imagina se não é isso que está acontecendo aqui, filho. Essa é a última trombeta que está acontecendo aqui, a 7ª trombeta, a última trombeta do Apocalipse. Isso aqui está acontecendo lá no final da tribulação, nos últimos instantes, nos últimos minutos do segundo tempo, vamos dizer assim. Está acabando o jogo, querido. Essa trombeta vai tocar lá quando estiver acabando o jogo, só que ela tocou durante a tribulação toda. Para quê? A trombeta dizendo: arrependei-vos. Festa das trombetas, primeiro do dia. No 10º dia o rei está voltando, aleluia. É o dia da expiação. Primeiro dia trombeta, das últimas 3 festas. Primeiro dia, Yom Teruah. Ele começa a tocar trombeta para dizer o que? Arrependei-vos. Nesses 10 dias em Israel, o povo, o que ele faz? Ele fica em jejum e oração, se arrependendo dos seus pecados. Posso ouvir um amém? Entrando no profético de Deus, se convertendo ao profético de Deus. Por isso Jesus vem no meio das igrejas falando assim: tenho porém contra ti, arruma, você deixou o primeiro amor, arruma, está seguindo Balaão, arruma, está seguindo Jezabel, arruma o teu profético. Está comigo, está me entendendo aqui? E então ele chega na 7ª trombeta, mas já está tocando trombeta o tempo todo. E está falando que ele foi achado no dia do Senhor. Que dia é esse? É o último dia. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano no Yom Kippur. Ele entrava no Santo dos Santos com as vestes brancas, que essa veste de Jesus está ali. No início do Apocalipse capítulo 1. Jesus está entrando com vestes de sacerdote no único dia do ano. Todos os outros dias ele usava aquele éfode, ele usava aquelas vestes talares, as vestes talares são as brancas, mas ele usava aquelas vestes azuis por cima, que tinha o sine a romã. Um dia por ano, só um, no dia da expiação, ele usava vestes brancas. Ele entrava limpo. Jesus está aparecendo no Apocalipse com as vestes talares, as vestes brancas. As vestes do sacerdote só usava no dia da expiação. Por isso que João fala assim: eu fui encontrado no último dia, no dia da expiação. Jesus está vindo julgar esse terrível Babilônia. Ele está tomando o reino das trevas, está tomando o reino desse mundo, está separando, fala assim: povo meu, vocês não tem nada com a Babilônia, sair dela, povo meu. Lembra que eu falei que um Josué vem aqui para tirar você da Babilônia e limpar suas vestes? Pois Jesus está falando isso para nós hoje. Então no dia o que ele fazia nesse dia? Ele pegava sangue de animais, ele entrava no Santo dos Santos, ele ia balançando lá ele entrava com o sangue dele, com o sangue com o sangue dos animais, pelo pecado dele, pelo pecado do povo, para o povo ser perdoado por mais um ano dos seus pecados. E o povo ficava esperando, por isso que ele entrava com aquela cordinha, porque se o sacerdote for fulminado dentro do Santo dos Santos, porque o lugar é santo, lembra que eu falei? Tem que estar com veste santa. Se você entrar no Santo dos Santos com qualquer veste, você vai morrer. Então se ele morria, os caras puxavam ele com a corda. Está me entendendo aqui? Está acompanhando a linguagem espiritual? Então, mas esse sacerdote ele entrava, e quando ele saía do santuário, o povo sabia: todos os nossos pecados foram perdoados por mais um ano. Graças a Deus o sacerdote saiu. Deus aceitou o sacrifício que ele levou lá, e agora não tem mais pecado, nós podemos andar por um ano. Só que esse tinha que fazer isso todo, porque o sangue de animais, como os hebreus, não pode purificar o homem. E então agora, quem entrou nesse santuário? A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus, pegando o sangue não de touros, mas o seu próprio sangue,
entrou no santuário, não o santuário feito por mãos humanas, mas no santuário celestial. Ele foi lá levar o sangue. Falou: Pai, aqui está o sangue por todos os meus filhos. Está aqui o preço que eu estou pagando pelo sangue de todos eles. E agora ele fala assim: mas agora eu vou voltar para dizer que os pecados deles estão perdoados. E que dia que ele vai voltar? É a volta do Senhor, queridos. Aí quando ele sair desse Santo dos Santos, ele fala assim: todos os seus pecados, meu filho e minha filha, estão perdoados. O pecado agora sim não vai ter mais domínio sobre você. Você não vai pecar mais. Eu estou resolvendo de uma vez por todas, porque agora estou te entregando um corpo glorificado, um corpo que não peca mais. Está vendo como tem que ser no último dia? Está vendo como tem que ser só no final? Você está entendendo a linguagem de Deus aqui? Então agora está tocando a 7ª trombeta. Lá em Josué, as muralhas caem, as muralhas da cidade caem inteiras. Aqui o que está acontecendo? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Note, ele não fala que hás de vir mais. No primeiro capítulo ele diz que eras e que hás de vir. Por que agora não tem mais o que hás de vir? Porque ele chegou. Você pode dar aleluia, glória a Deus, um aplauso a Jesus, que eras e que és. Acabou, chegou, 7ª trombeta, o Senhor Jesus veio para casa. Acabou com a Babilônia, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, a Babilônia se enfureceu. Chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Quem que vai receber galardão, queridos? Quem é que vai receber galardão aqui? Fala comigo quem é. Sou eu, fala: sou eu que vou receber galardão. Quando? Na 7ª trombeta, aleluia, querido. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes, e para destruíres o que destrói a terra. Abriram-se então o santuário de Deus que se acha da terra. Tem santuário de homem aqui? Tem terceiro templo? Não, se abriu o santuário que está no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, e grande saraivada. Glória a Deus e aleluia. Ele está vindo te buscar. Então se prepara para estar com ele. Sair da Babilônia, povo meu. Não deixa a Babilônia contaminar você. As trombetas vão tocar para o profético de Deus se abrir para mim e para você nessa noite. Glória a Jesus. Fecha seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Vamos louvar ao Senhor.